Cai. Pega a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia. Marcos 4:35. Eu quero pregar muito rápido aqui, umas 2h30 mais ou menos. Porque é um ano, uma vez só no ano que a gente tem essa conferência, então eu vou aproveitar. Marcos 4, verso 35. A banda, se quiser, pode ir. Esse é o Danilo. Só vou ler um versículo para a gente não demorar, e aí você já pode se sentar. Diz assim, ó, verso 35. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Pode se sentar. A minha pergunta para você agora aqui é: quem é o rei? Quem é o rei? Tem certeza? Você tem certeza que o rei da sua vida é Jesus? Para comigo e pensa um pouco. Para quem é que você dá mais prioridade no seu dia? Não responde. Para aquele que você dá mais prioridade, ele é o rei da sua vida. Tá vendo? Ei, presta atenção aqui. O tema da mensagem hoje é: quem repousa na almofada? Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: não estou entendendo nada. Fala assim para ele, pergunta para ele assim: quem repousa na almofada? A Bíblia nos fala aqui, verso 35 de Marcos 4, fala assim: naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado. Que dia que era esse? Era um dia que Jesus tinha curado, era um dia que Jesus tinha salvado, era um dia que Jesus estava falando a respeito das parábolas, Jesus estava ensinando. Foi um dia em que Jesus estava discipulando, Jesus estava falando a respeito das parábolas, estava falando a respeito da palavra, aleluia. E ele diz, naquele dia, eles de tardinha, Jesus disse assim: agora nós vamos para o outro lago, o outro lado do lago. Ah, querido, eu preciso te falar algo. Naquele dia, os discípulos, eles começaram a ouvir. Os discípulos começaram a ouvir Jesus falando, Jesus ensinando. Mas eles precisavam de uma experiência. Diga, experiência. Não adianta simplesmente você ouvir. Você precisa ter uma experiência com aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sabe o que acontece? O que está acontecendo muito hoje? Que nas igrejas, nas nossas igrejas, aliás, na igreja em geral, é que as pessoas estão ficando cansadas de servirem a Deus, de adorar o nome do Senhor, de manter, aleluia, uma vida de adoração. Por quê? Porque servem um Deus que não conhecem. Por quê? Por que não conhecem? Porque nunca tiveram uma experiência, apenas ouviram, mas nunca tiveram contato com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nesse dia, a nossa oração foi assim: Senhor, que todos tenham uma experiência contigo, porque quando tiver uma experiência, jamais eles vão deixar de servir e adorar e engrandecer o teu nome. Os discípulos tinham ouvido, tinham recebido a palavra, mas precisava de uma experiência. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você precisa de uma experiência. Fala para ele assim: é necessário uma experiência. A gente não pode ser como Jó, que só de ouvir falar, mas ele precisou passar por uma experiência para saber assim: agora eu conheço de contigo andar. Eu e você precisamos de uma experiência com o Senhor. Todo adorador precisa de uma experiência com o Senhor. Você entende isso, querido? Nós estamos em que ano? Aqui, o ano da? O ano da bonança. Você sabe que a bonança, ela só vem depois de uma tempestade? Você sabe que a bonança, em todos os lugares na Bíblia que se fala de bonança, está falando primeiro de uma tempestade. E se nós estamos no ano da bonança, entenda o seguinte: Deus tem um propósito para trazer uma bonança para nós aqui nesse lugar. E eu vou te mostrar o porquê que nós estamos no ano da bonança. Olha só, a Bíblia fala aqui, ó, verso 36. Então eles deixaram o povo ali,
subiram no barco. Subiram aonde? Subiram no barco em que Jesus estava. Quem é que estava no barco? E foram com ele, e os outros barcos acompanharam. Deixa eu te dizer uma coisa, o barco aqui significa a nossa vida. Jesus só entra no barco daquele que ouve ele. Jesus só vai entrar no seu barco se você ouvi-lo. Jesus só vai entrar no seu barco se você obedecê-lo. Diz que no barco que os discípulos estavam, Jesus também estava. E outros barcos seguiam. Porque quando você tem Jesus no seu barco, as pessoas vão olhar para você e vão te seguir, não vai precisar você chamar. Você está entendendo? Por isso que eu não chamo mais ninguém. Se quiser, venha comigo. Porque se eu não estou arrastando, é porque eu não estou prestando porcaria nenhuma, e eu preciso de Jesus no meu barco. Você está entendendo? Não é sobre obrigação, é sobre desejo de servir, é sobre desejo de adorar, é sobre desejo de fazer, não porque eu devo, mas porque eu desejo, porque eu amo. E para amar eu preciso de uma experiência. Preciso de uma experiência. Você precisa de uma experiência. Ei, presta atenção na sua vida, pelo amor de Deus. Você pode saber o que for de Bíblia, você pode saber tudo de Bíblia, você pode já ter 70 e 10 anos de crente na terra, pode ter se convertido antes de nascer. Mas se você não tiver uma experiência com Jesus, de nada vai valer, querido. Nós precisamos ter uma experiência com o Senhor. E diz que Jesus está no barco com os discípulos, e ali no barco com os discípulos Jesus está, e de repente começa uma tempestade. Verso 37 diz que fala assim, ó: de repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Quem foi que começou a tempestade? O vento. Diz que Jesus estava no barco. Peraí, mas Jesus não estava no barco? Por que começou a tempestade? Você vai entender no final. Por que começou um vento no barco em que Jesus estava? Diz que um vento muito forte agitava as águas. Diga assim: um vento muito forte agitava as águas. E o que aconteceu com os discípulos? Aliás, presta atenção aqui, ó. Como é que surge um vento, querido? Como que surge um vento? Uma massa de ar fria com a massa de ar quente, que junta e gera um vento. Quando você mistura frio com quente, dá o quê? Fala em nome de Jesus. Toda vez que tem algo morno na sua vida, Deus gera um vento para te acordar. Sabe por que esse vento na sua vida? Porque você está morno. Porque Deus quer te aquecer, Deus quer trazer uma experiência para você. E diz que o vento agitava as águas. O vento agitava as águas. Sabe por que Jesus deixa o vento vir? Porque tem algo morno na sua vida que precisa aquecer. Ué, mas Jesus não está no meu barco? Pois é, mas Ele quer que você tenha uma experiência com Ele. Aí diz o verso 38: Jesus estava dormindo na parte de trás com a cabeça numa... Não, fala todo mundo, pelo amor de Deus, meu. Jesus estava dormindo no barco na parte de trás com a cabeça numa... E a minha pergunta é: quem está repousando na sua almofada? Quem é? Será que é a sua família? Será que é o seu trabalho? Será que são os seus filhos? Será que são os seus objetivos lá fora? Ai, pastor, mas eu preciso cuidar da minha família, preciso cuidar dos meus filhos. Sabe o que Jesus, sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Falou assim: não confunda a responsabilidade com prioridade. Sabe o que é responsabilidade?
eu sou pai, eu tenho que cuidar da minha filha, eu sou esposo, sacerdote do lar, eu tenho que cuidar, responsabilidade minha. Agora a prioridade é quando eu não tenho o que fazer, eu estou com o meu tempo livre. O que é que eu vou fazer? Eu vou ficar no celular ou eu vou buscar o meu Jesus querido, poderoso, grandioso? Eu vou ler a palavra ou eu vou ficar na televisão? Ah, mas eu tenho só 10 minutos. O que é que você faz com esses 10 minutos? O tempo com quem você gasta esses 10 minutos, a gente identifica quem é o rei da sua vida e quem está dormindo na sua almofada. Eu ia esperar, eu já estava esperando que você não ia dar glória. Tudo bem. Quem repousa na sua almofada? Porque, amado, por que a palavra vai nos falar que Jesus estava deitado numa almofada? Nos outros evangelhos não se fala, só fala nesse aqui. Por que Jesus estava deitado? Por que a Bíblia deixa claro aqui para a gente, visível para a gente, que Jesus estava dormindo numa almofada? Eu fui procurar saber de quem que era essa almofada. Essa almofada era exclusividade do piloto. Só quem guiava o barco poderia dormir nessa almofada. Ninguém mais poderia deitar naquela almofada, só o piloto. E o que é que o piloto estava fazendo? Dormindo. O piloto estava ali, olha a tempestade, corre, pega. Ele estava descansando. Sabe o que ele nos mostra aqui? Que você só vai guiar o seu barco no caminho certo, que você só vai vencer a tempestade quando você descansar nele. Você está entendendo isso? O que é o descanso? É o sentar no sofá, entrar na caixinha do nada, botar o pé no puff, ligar no Netflix e descansar e esperar que Deus faça todas as coisas? Sabe o que tem a ver com descanso? Descanso tem a ver com contemplação, presença de Deus, estar na presença de Deus. O nosso descanso é estar na presença do Senhor. O segredo da nossa vitória é nós descansarmos na presença do Senhor. Contemplação, secreto. Eu falei esses dias aqui, sabe por que Adão e Eva perderam o paraíso? Porque eles não preservaram a comunhão, que era o descanso, a viração do dia. Eles se encontravam, Deus estava com ele e eles descansavam e contemplavam a beleza do Senhor, a glória do Senhor. A única coisa que Adão e Eva tinham que fazer era preservar a comunhão e obedecer, e não fazer aquilo que Deus tinha falado para eles não fazerem, de comer o fruto. Porque se eles fizessem isso, eles iriam preservar o paraíso. Como assim, pastor? Ei, presta atenção, sabe o que o diabo fez? O diabo, ao invés de destruir o paraíso, ele destruiu a comunhão, porque ele sabia que a comunhão era a que mantinha o paraíso. Sabe o que mantém o paraíso na sua vida? É a comunhão e a obediência. A única coisa que Adão e Eva tinham que fazer era preservar a comunhão, não desobedecer e viver o paraíso. Como viver o paraíso? Deus disse assim: cresça, multiplique e domine. Sabe o que é isso? Se eu tiver a comunhão preservada com o meu Deus e obedecê-lo, eu vou crescer, multiplicar e dominar. Aí eu estou falando de bênçãos, eu estou falando de sucesso, eu estou falando de êxito. Aqui o foco não são as bênçãos, é a presença. O importante, você precisa focar na comunhão, porque se você tiver a comunhão preservada, você mantém o paraíso. Crescer, multiplicar e dominar. Fala para a pessoa que está do lado, fala assim: crescer, dominar e multiplicar. Olha só, presta atenção. Não tem como você dominar sem antes você multiplicar. E não tem como você multiplicar sem antes crescer. Você precisa crescer para multiplicar, e você precisa multiplicar para dominar. E como é que eu faço isso? Mantendo a minha comunhão e obediência. Você está entendendo isso, amado?
O vento, ele veio para que o morno se levante e clame. Sabe por quê? Porque eles ouviram, mas eles não tinham uma experiência com Jesus Cristo. E aqui o verso 39 fala assim: então, aliás, o verso 38 diz, né? Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Então os discípulos acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Jesus estava no barco, mas os discípulos se apavoraram, ficaram apavorados. Por quê? Porque eles só ouviram, mas ainda não tinha tido uma experiência dessa forma. E aí diz aqui o verso 39: então ele, Jesus, se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Quando se fala a respeito de Jesus repreendendo o vento, é a mesma expressão de expulsar um demônio. Jesus estava expulsando um demônio do vento, estava dando ordem para as águas. Jesus não falou duro com as águas, mas ele repreendeu o vento. Porque quando o morno se levanta para clamar e pedir Jesus Cristo na vida dele, Jesus se levanta e expulsa os demônios que estão na vida do morno e dá ordem às águas para voltarem para o seu lugar. Você está entendendo isso, amado? Você está comigo aqui? Quando eu lembro de Deus, quando eu lembro dele dando ordem para as águas, quando foi? Você lembra? Você consegue lembrar? Quando foi que Deus deu ordem às águas? Na criação do mundo. O primeiro dia ele disse: haja luz. No segundo dia ele deu ordem às águas para haver separação e organização, porque ele estava fazendo algo novo. Quando você clama Jesus Cristo dentro do seu barco, Jesus repreende o demônio que está trazendo o vento na sua vida. Haja luz. E ele dá ordem às águas para as águas voltarem para o seu lugar, porque Deus está fazendo algo novo na sua vida a partir disso. Porque Deus está fazendo algo novo para você crescer, multiplicar e dominar. Para você crescer, multiplicar e dominar. Você está pegando essa palavra aqui, querido? Eu não vou pregá-la de novo não, hein? Não vou pregar não. Ela é muito preciosa para mim ficar. Jesus repreende o vento e dá ordem às águas. Ei, hoje Jesus está repreendendo o vento na sua vida e está dando ordem às águas, porque algo novo ele está fazendo. E quando eu falo você, eu estou falando sobre a igreja. O Espírito Santo falou muito comigo essa semana, dizendo assim: tudo que for falado e declarado não é sobre alguém, é sobre a igreja. É sobre a igreja. Não vai ficar só hoje. Amanhã você vai acordar diferente. Amanhã você vai acordar menos pecador. Amanhã você vai acordar arrependido dos seus pecados. Amanhã você vai acordar assim: poxa, eu estou incomodado com isso que eu já venho fazendo há muito tempo, mas eu não vou mais fazer isso não, porque eu quero Jesus Cristo, eu tive uma experiência. Amanhã você vai ter uma vontade tão grande de vir para a igreja, um desejo tão grande de estar aqui nesse lugar adorando, engrandecendo. Ah, pastor, mas é feriado segunda. Não, mas Jesus Cristo é melhor que qualquer feriado. Você vai acordar diferente amanhã. Você vai acordar diferente, querido. Aí diz assim, ó. Aí o verso 40 fala assim: aí ele perguntou: por que é que vocês estão assim tão medrosos? Vocês não têm fé? Jesus estava dizendo assim: cara, eu estou no seu barco, dormindo no lugar do piloto. Sou eu que estou pilotando, sou eu que estou guiando esse barco, e você está com medo das coisas que estão acontecendo. Aleluia, você está com medo. Você não tem fé. Sabe por que isso? Porque faltava uma experiência. Porque quando eu tenho experiência com o meu Deus, eu conheço Ele. Ei, sabe por que Moisés não desistiu do chamado dele?
Presta atenção, sabe por que Moisés não desistiu do chamado? A Bíblia fala que ele levou as ovelhas para o outro lado. Se diz que levou para o outro lado, ele estava desse lado. Então ele mudou de lado e foi para um lado. E quando ele estava levando as ovelhas ali, ele viu a sarça ardendo em fogo. Eu lembro que quando eu era pequeno, nós éramos numa igreja e cantava assim: lá no Monte Horebe, assar sardinha. E eu ficava, meu Deus, mas que sardinha é essa que fica assando? Sem ofensa, tá, apóstolo? Pelo amor de Deus. Eu falava, meu Deus, que assar sardinha. E Moisés, porque ele muda de lado, ele muda a rotina. Ele encontra a sarça pegando fogo, um arbusto pegando fogo. E ele olha aquilo e ele fala: meu Deus, o que é isso? E aí ele diz, e aí Deus fala: Moisés, ei, chega muito perto não, tira a sua sandália porque o lugar está santo. O lugar está santo. Sabe que, aí Deus fala assim: tira a sandália, tira a sandália. Eu vejo Deus fazendo com Moisés a mesma coisa que Jesus fez com os discípulos, lavando os pés deles. Tava tocando e ungindo a estrutura de Moisés para que Moisés fosse. Sabe por que Moisés não desistiu do chamado? Porque ele teve uma experiência com o Deus Todo-Poderoso. Sabe por que muitas vezes você está querendo desistir? Sabe por que muitas vezes você está reclamando e está desobedecendo? Às vezes o líder, o pastor, ou até mesmo a Bíblia. Sabe por que você está desobedecendo? Você está querendo retroceder? Porque você ainda não encontrou a sarça pegando fogo. Mas para encontrar a sarça pegando fogo, você precisa mudar de lado. Ou seja, você precisa fazer algo diferente, aquilo que você não fez ainda. Nós ficamos em jejum essa semana toda. Ministério de dança, ministério de louvor, todo mundo, som, todo mundo. Gente, tem misericórdia. Que luta ficar de jejum. Que luta. Que vontade de tomar um cafezinho preto. Que vontade. Meu Deus do céu. Tem misericórdia, Jesus. A Beatriz falou para mim assim: pai, nunca levaram bolo e salgadinho na classe. E essa semana levaram. E eu de jejum. Aí ela falou assim: o diabo é ardiloso. Eu falei: às vezes não é o diabo não, é o próprio Deus testando você. Você entende? Por quê? Eu preciso fazer alguma coisa que eu não estou fazendo. Eu preciso fazer algo que eu não estou fazendo para o meu Deus olhar para mim. Eu preciso subir na figueira. Eu preciso chamar a atenção dele para que ele venha. Porque quando eu encontrar a sarça pegando fogo, quando eu ouvir a voz dele chamando o meu nome, ei, presta atenção aqui. Todas as vezes que você encontra, diz que Moisés encontrou a sarça pegando fogo, diz que ele foi tocado nos seus pés porque o lugar era santo, e diz que Deus lhe deu um propósito. Toda vez que você conhece o seu Deus, ele te revela o propósito de quem você é e aquilo que você vai fazer. Como assim? Jesus diz lá: quem diz que estão dizendo que eu sou? E Pedro chega e fala: tu és o Cristo, filho de Deus. Eu sei quem você é. Ele fala: e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Toda vez que eu tenho a revelação do meu Deus, eu tenho a revelação do meu propósito e daquilo que eu tenho que fazer. Ele disse: Moisés, vai lá e liberta o povo. Ei, eu preciso te contar isso. Talvez você fique chateado, mas não é sobre você. É sobre um povo que precisa ser liberto, que você precisa se levantar e buscar. Ei, a Bíblia fala que o dono do azeite estava dentro da casa com o azeite. Estou misturando tudo aqui. Quem foi que buscou os vasos? Quem? Os filhos do dono da casa. Pronto. Quem buscou os vasos? Você tem que buscar os vasos lá para trazer para cá, para eles serem cheios do poder do Senhor. Mas você só vai ter isso, querido, se você tiver uma experiência com Ele. Eu não posso ter experiência por você.
Você precisa ter experiência com Ele. Pergunta para a pessoa que está do teu lado, fala para ele assim: quem repousa na sua almofada? Jesus perguntou para eles: por que vocês não creram? Por que vocês não têm fé? Ei, a bonança, ela é fruto de uma tempestade. A tempestade vem para você se levantar e clamar. O intuito da tempestade na sua vida não é te destruir, mas sabe o que é? Gerar em você um desejo. Pergunta para mim assim: qual o desejo, pastor? Olha só o que diz o verso 41, fala assim, ó: e os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: quem é esse homem que manda até no vento e nas ondas? Jesus gera uma tempestade na sua vida e traz uma bonança. Sabe para quê, amado? Para eu receber uma bênção? Não. Para gerar em você o desejo de conhecê-lo. Quem é esse homem? Eu quero saber quem é Jesus. Eu quero saber quem é o meu Jesus. Eu quero saber quem é Ele, que até o mar e o vento lhe obedecem. Eu quero saber quem é o meu Jesus. Eu quero estar perto dele. Ah, mas e a bênção? A bênção? Não, a bênção é consequência. Paraíso é consequência. Eu quero a comunhão. Eu quero estar diante dele. Sabe o que Deus... Sabe quando a gente falou aqui que na aliança da paz seria o ano da bonança? Sabe por quê? Porque através de uma tempestade, de uma bonança, Deus quer provocar em quem é da aliança da paz o desejo de conhecê-lo, o desejo de ter uma experiência com o Senhor.